Eu imagino um jogo, faço todo o plano em cima do que eu sinto, do que com as minhas ideias eu vejo o que é melhor, o que eu acho que a equipe necessita para vencer o jogo. E ninguém é mais importante que a equipe. Em momento de alta tensão, Felipe Luiz tomou decisões difíceis e isso acabou sendo importantíssimo para que o Flamengo vencesse o Bahia no Maracanã e de uma noite apoteótica tenha saído um início de recuperação que pode culminar numa classificação de Libertadores e que culmina até o momento numa liderança provisória do Campeonato Brasileiro. O saldo é muito positivo e sobre ele a gente vai falar nesse vídeo, falando sobre tática sem tatiquei. Deixa o like aí no vídeo e hypa o conteúdo pra gente chegar pra muita gente e, quem sabe, poder crescer esse canal. Eu tô com a meta de alcançar os 100 mil inscritos, já não vai dar pra alcançar antes do Mundial de Clubes, onde eu estarei lá fazendo a cobertura. Então eu peço que deixe o like e hype o conteúdo pra gente chegar no máximo de gente possível antes desse período. Bora pra prancheta? Esse aí é o time titular do Bahia, né, que tem aquele eixo central que eu falei bastante, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, mas esse time não foi para campo, né, esse time já estava muito desfalcado e completou os desfalques com jogadores, digamos assim, poupados também. E aí o Bahia foi com 4 titulares a campo, basicamente, 4 titulares mais o Lúcio, que é titular muitos jogos também, então foi com meio time no mínimo, poupado, pensando na Libertadores. O Bahia se complicou de uma noite ali que poderia sair com a classificação, em poucos minutos perdeu o jogo e se enrolou na Libertadores com 2 jogos fora de casa para conquistar 3 pontos e se classificar. E aí, o Bahia completou esse time aí com o Azevedo, que a gente não esperava que fosse um lateral improvisado, imaginou até que seria o Gabriel Xavier. O Kaique, ex-Fluminense, entrando, né, para jogar e quase até fez gol, complicou o Flamengo. O Rodrigo Nestor, o Iago Borducci, né, virou um lateral, digamos um segundo lateral esquerdo ali, junto com o Juba. Mas taticamente o time apresentou exatamente, aliás, exatamente mesmo aquilo que a gente falou que aconteceria. Momento guru, né? Daqui a pouco vai rolar. E defendia muitas vezes, ou quase sempre, num 4-5-1, avançando o Rezende para essa linha de meio e fazendo os 2 caras que marcam pelo corredor balançar bastante, assim, evitando muitos passes por dentro, né? Um time que se fecha muito para evitar passes por dentro. O Flamengo também teve mudanças drásticas na sua escalação. Teve, além do De La Cruz suspenso, ele teve um jogador barrado por setor, digamos assim, né? Então, o Wesley dando espaço para o Varela, inacreditavelmente isso não foi perguntado na coletiva, o Wesley dando espaço para o Varela, eu concordo com a mudança, acho que é um momento de oscilação do Wesley, o que eu não concordava era em fazer isso mantendo o Gerson aberto, eu acho que o Varela propicia até que o Luiz Araújo jogue por ali e ali, eventualmente, você trouxesse o Gerson para o meio, né? Assim, os deuses do futebol acabaram fazendo isso acontecer. O Cebolinha fora do time, eu também concordo com essa mudança, a entrada do Michael, e isso era muito necessário, você sabe por quê se você acompanhou os vídeos pré-jogo. E o Pedro, rapaz, o Pedro saindo do time para a entrada do Bruno Henrique, né? Então a escalação acabou sendo essa aí, a escalação inicial, depois os 2 volantes seriam perdidos, entraria Everton Araújo, o Gerson balançaria e o Luiz Araújo completaria o time titular, né? E com essa formação, o Arrascaeta acaba virando muito mais um atacante, uma dupla de ataque, do que de fato um meia, né? Que o Pedro acaba ocupando, sendo muito dominante, ocupando muito espaço na área, abrindo menos espaço para infiltração. E o Arrascaeta acaba ficando até no contexto goleador dele mais confortável ao jogar com um ataque mais móvel. Mas isso deu polêmica, né? E hoje como é que o Bruno foi? Oi? Hoje como é que o Bruno foi? Na minha opinião, não foi bem. Não vemos o mesmo jogo. O Bruno foi incrível hoje, incrível. Tudo que é um jogador com 34, 35 anos, campeão de tudo, o maior campeão da história do clube, chega e se sacrifica pela equipe do jeito que ele fez. Sinto muito.
E aí, gente, será que o Bruno jogou bem ou jogou mal? Eu vou começar a falar disso agora. Ou para ser mais preciso, depois de falar do MB, que agora é patrocinador do Falso 9 e tá me ajudando ali a ter a curiosidade de começar a investir naquela que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com 4 milhões de clientes. E para começar a investir, o MB lançou, para quem tem curiosidade, uma coisa que a gente acaba tendo como uma forcinha para começar. Você abre tua conta completamente gratuito em menos de 5 minutos, faz um investimento de R$50 e em até 7 dias recebe R$25 de crédito na conta para você usar como quiser. E o mais legal é que não é só cripto. Eles têm vários ativos digitais na plataforma, tudo isso com transparência, conformidade com o Banco Central, CVM, Ambima, segurança total, igual o time do Felipe Luiz, que mesmo com 1 a menos não concedeu grandes chances ao Bahia. Então, se você estava esperando um sinal para dar o primeiro passo, talvez seja este o momento. Essa campanha é exclusiva para novos clientes e é por tempo limitado. Mesmo que você não vá investir, vale a pena entrar para conhecer, clicando no link que está na descrição. Fazendo isso, você de quebra mostra a força desse canal e ajuda que eles continuem anunciando, tanto eles quanto outros anunciantes que fomentam o nosso trabalho independente. Agora chega de papo e bora pro campo. Já começando com a polêmica Bruno Henrique, a gente nota o objetivo dele ter entrado, gente. O Bruno Henrique, ele entrou no time com pensamento defensivo. Sim, o Felipe Luiz escalou um atacante e escolheu seu atacante dessa partida pensando na defesa e não no ataque. A gente já volta para falar disso depois de mostrar a dinâmica do Bruno Henrique. Pois bem, o Arrascaeta assumiu aquele papel que o Pedro vinha fazendo, né, quando jogava junto, esse cara que ficava mais por dentro, evitando que o passe entrasse por dentro em vários momentos. E aí, tendo Michael e Bruno Henrique para com muita energia pressionar as jogadas do adversário. No primeiro lance do jogo, a gente já viu o cartão de visita do Bruno Henrique, ele pressiona muito bem, tem uma passada muito larga e ajuda a manter a bola coberta. Aqui esse lançamento ia na profundidade, nas costas do Léo Ortiz e do Varela. O Bruno Henrique conseguiu bloquear. De todo modo, ainda que ele não tivesse conseguido bloquear, ele conseguiria coibir, porque o adversário veria a bola coberta e não faria esse lançamento, assim como a defesa do Flamengo conseguiria andar mais para frente, e isso propiciaria um domínio territorial. A ideia toda era impor um domínio territorial ao Bahia. No lance seguinte, após essa disputa, a bola veio para o Bruno Henrique fazer o pivô. E essa talvez tenha sido uma das poucas jogadas que ele acertou ofensivamente durante o jogo. E aí a gente já vê o Michael se projetando para atacar as costas do Ramos Mingo. O Bahia tem essa dificuldade de defender as transições e a gente já tinha alertado isso no vídeo pré-jogo. Infelizmente, para o Michael, ele acabou não acertando essa primeira jogada, mas ele ainda seria muito importante, fazendo o que a gente imaginou que seria muito importante ser feito para o Flamengo conseguir vencer. E aí, como a gente tinha falado, o Bahia não é um time que vai pressionar para roubar, pelo contrário, ele vai se manter compacto para evitar os passes por dentro. E a gente viu, graças a isso, o Flamengo tendo que jogar em U, né? Tendo que jogar em U, que a gente chama, a bola chega no ponta, volta pro lateral, lateral dá no zagueiro, o zagueiro dá pro zagueiro, outro zagueiro dá no volante, dá no lateral, e assim fica balançando entre um lado e outro, com muita dificuldade de dar o passe por dentro. A ausência do De La Cruz no time titular ajudou também para que isso fosse possível e o time fosse menos errático, né? Um time que tinha mais zelo com a posse de bola e tentava atacar da forma certa. Lembra que eu falei sobre aonde o espaço ia se apresentar no vídeo de ontem? Antes da gente avançar aqui, bora chamar o Falso 9 de ontem. Falso Guru, manda a braba aí. Aqui a defesa num 4-5-1 e o Palmeiras tentando encontrar o homem livre pelo corredor, tá? Essa é a melhor forma de você atacar o Bahia, pelo corredor. É a forma como o Bahia, inclusive, te induz a atacar, é como a forma como o Bahia quer ser atacado, e o futebol é sobre escolhas, né? O Bahia não marca para roubar a bola, marca para interceptar, marca para recuperar a bola por dentro, marca para ter cruzamentos na área. É o jeito, né? É o risco que ele topa conceder. Então a bola chega no corredor, só como são 5 homens marcando, na maioria do tempo tem 5 jogadores lá, como é desse jeito, é muito difícil o adversário explorar esse corredor. Eventualmente, com paciência, consegue explorar e consegue gerar chances de gol a partir de cruzamentos. Então, você ter jogadores que pesam a área, e agora sim, ofensivamente, tendo jogadores como o Flaco Lopes tinha no Palmeiras, como o Pedro tem no Flamengo, pode ser
um bom negócio para atacar o Bahia, né? Então notem como o futebol é um cobertor muito curto, né? É um cobertor muito curto que te exige tomar decisões que podem ser caóticas, né? Lembrando como funciona a teoria do caos, né? Você resolve um problema e você cria outros problemas. Assista ao filme Efeito Borboleta, que nunca assistiu, que você vai entender exatamente o que eu tô falando. Quando esse Bahia tá mais alto, com o William José e os dois pontas mais fechados, o adversário tem que tentar fazer essa bola aí viajar até a ponta, porque aí sim ele consegue aproveitar esse espaço pelo corredor. E ali o Palmeiras, em alguns momentos de cruzamento, conseguiu gerar perigo ao Bahia, conseguiu gerar avanço territorial, porque por dentro não dá. Pois é, não é adivinhação, é análise de desempenho, né? E aí o Felipe Luiz certamente fez uma análise muito parecida ou igual a partir do seu staff ali, do seu time, e acabou dando muito certo. E notem como o Flamengo atacar esse bloco extremamente compacto do Bahia era muito difícil, e como até o papel do Varela levar essa bola para dentro ajudou a reter a atenção desses jogadores de meio do Bahia e dar tempo e espaço para quando essa bola chegasse no Michael. E aí ele sabe ali o momento de soltar. Na hora que solta, o Michael tá com mais tempo e espaço do que teria se ele tivesse tocado logo que recebeu a bola. A bola chega no Michael e aí ele vai fazer uma jogada individual definindo rápido a jogada, e o Flamengo vai pesando a área, como a gente falou, que seria muito importante. Mesmo sem o centroavante, o Flamengo conseguindo dar bastante peso à área, aconteceria isso sempre do lado oposto ao lado que o Michael estivesse jogando, como a gente falou nas duas análises de anteontem e de ontem. E ali o Arrascaeta mais flecha do que arco, um goleador completo que finaliza de esquerda, finaliza de direita e finaliza de cabeça, faz gol de todo tipo e faz mais um gol decisivo, mais um gol de 3 pontos. Ele que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Que jogador é Georgian de Arrascaeta, que tá voando fisicamente, de acordo com informações do jornalista Mauro César Pereira, que ele conseguiu obter junto à fisiologia. A gente vinha antecipando algumas coisas nesse sentido aqui, mas o Mauro conseguiu a fonte, e isso é importante até para confirmar que a gente não estava falando besteira, né? O Bahia é um time com muita qualidade e que tentava impor ali na última linha do Flamengo até uma superioridade numérica, porque ele faz aquele 3-2-5. Até para isso era muito, muito, muito importante manter o contexto da bola coberta. Senão você ia sofrer com esse Bahia. E aí entra de novo o Bruno Henrique, o atacante que foi escalado para defender, e ele o fez muito bem. O Felipe Luiz tem razão, talvez não na forma, mas certamente no conteúdo, e isso propicia que o time jogue tão compacto que até movimentos de interceptação sejam facilitados, como a do monstro Léo Ortiz, que quase traz o Maracanã abaixo num gol de genialidade que ele teria feito se a bola não caprichosamente tivesse batido na trave, né? Eu fico constrangido de falar do Ortiz, porque como ele já deu entrevista aqui e tal, fica parecendo que por causa disso eu fico puxando o saco. Mas saibam vocês que eu elogio ele muito menos do que eu gostaria. Justamente por isso. Para tentar manter essa isenção cada vez mais clara, eu elogio menos do que eu gostaria. É um jogador de futebol espetacular e por isso, Felipe Luiz, é imperdoável tu não ter escalado ele depois de ter tido uma semana de descanso contra o Córdoba, tá? É imperdoável. Não repita nunca mais isso, tá? Quebra essa pra gente. E aí, o Flamengo conseguia recuperar a bola e conseguia alongar os seus ciclos de posse de bola. Eu vou mostrar na tela agora o quanto isso era importante. Vocês vão ver aí, se eu editei certo, vocês vão ver como é que tá o domínio territorial. Esse domínio territorial foi a fotografia que eu bati aos 25 minutos. Aí tá aos 15, mas não mudou esse contexto. Aos 25 minutos de jogo eu bati essa fotografia aí da tela do SofaScore, que mostrava ali as zonas onde a bola circulava. Então o Flamengo dividia a posse de bola, tinha 50-50 até menos, e ganhava 80% do território. Isso era graças ao quê? Graças sim a um ataque que marcava muito e fazia com que o adversário não conseguisse progredir, mesmo tendo mais a bola que o Flamengo. Depois, o Flamengo com o placar começou a fazer isso aí, né? Rodar a bola em U sem culpa. O Bahia não subia para pressionar, e aí rodar essa bola em U era cada vez mais interessante, cada vez mais importante, até porque se o Bahia não saísse de lá, o Flamengo ficava trocando passe até amanhã e no fim do dia sairia com 3 pontos do estádio. Isso é uma coisa natural, tá? E ali, até em momentos ali que o Bahia subia, o Flamengo ainda tinha a opção de bola longa, luta pela segunda bola e possibilidade de se manter alto, de se manter
impressionante de se manter no domínio das ações. É claro que time nenhum é perfeito e que o adversário era muito qualificado, apesar dos desfalques e opções. E aí, a gente tinha em alguns momentos esse contexto, né? O Luiz Araújo, quando já tinha entrado no jogo, acabou trazendo ainda mais energia para essa marcação alta. E o Bruno Henrique, por ser esse cara tão enérgico também, ajudando muito, né? Como a gente já falou. Mas nesse lance aqui, ele se precipitou e foi ao goleiro. Lembra que a gente falou na análise anterior de que é muito menos indicado você ir no goleiro porque você liberta alguém? O Bruno, que nesse momento estava protegendo a entrada do passe por dentro, que normalmente era a função do Arrasca, ele decidiu ir no Marcos Felipe. Quando ele vai no Marcos Felipe, olha o que acontece. Torre de Babel, né? O Bahia consegue saber o que fazer, contorna ali a pressão, desloca o Gerson e aí consegue sair por dentro. E aí a saída por dentro vai acabar gerando disputa, segunda bola, e vai gerar ali uma situação de 1 contra 1 no Kaique, que é muito especial, né, nesse tipo de jogada. E ele quase faz o gol, não fez, porque o Rossi, goleiro à prova de balas e à prova de tiros, acaba conseguindo, tiros de curta, média e longa distância, acaba conseguindo fazer mais uma grande defesa, né? E o Flamengo acabou tomando esse, talvez, como o único susto de verdade nessa partida, né? Depois de ter tido tanto domínio territorial, ainda tinha domínio territorial, mas você não vai conseguir evitar esse Bahia de criar chances contra você. O domínio continuava acontecendo, a estratégia de fazer essa bola rodar em U continuava sendo interessante, até porque se você rodasse, muitas vezes você encontraria espaço para cruzamento. Cruzar bolas seria essencial nessa partida e pesar a área também para poder gerar gol a partir desses cruzamentos. Como o Falso Guru falou há pouco, essa era a estratégia mais adequada para fazer gols no Bahia, além da marcação. O Felipe passou por essas duas estratégias no seu plano de jogo e foi extremamente feliz, né, gente? Foi extremamente feliz e merece elogios, sim, por essa atuação. Notem como o Flamengo continuava muito pacientemente rodando essa bola, o Bahia não ficava também impaciente e o jogo continuava ali progredindo dessa forma. Quando o Bahia perdia a paciência porque o Flamengo acabava dando um passe menos bom e esse passe menos bom muitas vezes vira uma finta, né? O que acontece? O Bahia subiu pressão, e aí sobe pressão, o Flamengo tem jogadores de muita capacidade para identificar. O Léo Ortiz vê que o Iago subiu nele, ele não vai cortar conversa e vai dar a bola na profundidade ali pro Varela, e agora o Flamengo tem 5 contra 4 na última linha, né? Ele consegue acionar o Luiz Araújo, que dessa vez não foi feliz, né? Tentou dar o passe para trás numa zona marcada, talvez se fosse destro teria queimado no gol, mas acabou não acionando o Bruno Henrique. Se ele aciona o Bruno Henrique, talvez o Flamengo tivesse feito um gol com o Bruno Henrique, aí todo esse debate do Bruno Henrique jogou bem, jogou mal, isso nem seria capaz de acontecer, porque ele teria feito o gol na participação que teve. Ele foi muito bem sem a bola, seja na fase defensiva, seja na fase ofensiva, mas eu concordo com as críticas de que o atacante ele tá ali para fazer algo além disso, e até acho que o Juninho poderia ser tão eficaz quanto e merecia mais chances, tá? Mas não vou dizer que o Felipe tá errado, o Bruno Henrique foi muito bem, e a barração do Pedro para esse jogo foi sim algo que tinha muita lógica e precisava acontecer sim, ou poderia não acontecer, mas exigiria muitas outras adaptações que a gente até sugeriu no vídeo pré-jogo. O vídeo pré-jogo foi todo pautado nisso, eu até termino falando nisso. Será que o Flamengo vai se adaptar e ter o Pedro, ou será que o Flamengo vai jogar sem Pedro? Passaria muito pelo Pedro essa partida, fosse nos créditos, fosse nos débitos, até porque seria um jogo de profundidade e cruzamento, e ele pesando a área poderia fazer gols, mas ele manteria o jogo um pouco mais arriscado no aspecto defensivo, e o Flamengo não podia perder nesse momento, né? Aqui exemplificando de novo, né, aos 43 minutos, notem como até ele foi crescendo na partida e os jogadores do Bahia foram tendo cada vez mais temor de sair jogando, muito por conta do trabalho dele e do Michael sem a bola, e o Flamengo foi conseguindo progredir, foi conseguindo manter cada vez mais o domínio territorial. Vou mostrar agora para vocês, depois desse lance, esse domínio territorial após o primeiro tempo ter acabado.
E nesse momento, o Flamengo já tinha o Gerson centralizado junto com o Everton Araújo, o que trouxe ainda mais força de combate. Aliás, o Gerson é um baita de um volante, ele é um ótimo meia aberto, mas ele é um baita de um volante, titular da seleção brasileira nessa posição. Acho que deveria ser mais utilizado aí. Na minha opinião, deveria estar muito na frente do De La Cruz nessa corrida, digamos, por uma posição nesse setor, sem menor dúvida. Como prometido, olha aí esse gráfico de novo, o gráfico que mostra o domínio territorial. Notem como ele avançou e a posse de bola também. Vou deixar os dois gráficos, um de cada lado aqui, espero que vocês consigam enxergar e vocês vão notar como vale a pena, como valeu a pena a estratégia. O domínio territorial cresceu e o domínio da bola também, porque depois do placar condicionado, o time ficou rodando a bola em U, sem culpa, sem necessidade de infiltrar. E se você não infiltra, o Bahia não intercepta. E o Bahia demorou demais para mudar essa estratégia, como a gente vai ver agora no segundo tempo. Gente, do apito inicial do segundo tempo até a hora que o Kaique se lesionou e o juiz parou, foram 3 minutos. 3 minutos de Flamengo com a posse de bola, sem ser, digamos assim, incomodado, porque o Bahia estava fechando a interceptação e sem também fazer questão de dar passe arriscado, né? O Flamengo ali o tempo inteiro tomando muito cuidado para não dar passe arriscado demais e gerar situações de transição para o Bahia, que era um time que estava pronto para isso, um time que foi escalado com muita força. Anotem aí o Bahia bem fechado no 4-5-1, sempre baixando um pouco mais o ponta da zona da bola para proteger o ponta oposto. E ali, o único jogador que arriscava um pouco mais os passes era o Léo Ortiz, porque ele tem um nível de precisão nesse passe entre linhas realmente muito grande. Até outros que têm um bom nível de precisão não arriscavam e não arriscavam corretamente, né? Até porque era muito menos necessário do que em outros momentos. Aqui a gente vê, né, bastante espaço para o jogador da bola e o Bahia preocupado em interceptar. A gente já estava 1-0. Então tá tudo bem, isso não é um problema, isso é estratégia. E aí é teoria dos jogos, eu vou me botar de novo no Zoom para falar sobre a teoria dos jogos. E vem comigo porque agora a gente vai fundir neurônio. É elementar, gente, teoria dos jogos. John Nash, vem comigo. Flamengo precisava vencer o Bahia. O Bahia precisava vencer ou empatar com o Flamengo. O Flamengo conseguiu fazer um gol e conseguiu dominar o primeiro tempo. A ideia era assumir a liderança e ela estava acontecendo. O Bahia sabia que o Flamengo estava vencendo e alcançando o seu objetivo. O Flamengo sabia que o Bahia estava perdendo, portanto, sem o seu objetivo. Se quem está precisando vencer já está vencendo, o interesse em fazer mais gols diminui. Se quem precisa vencer não está querendo tanto mudar a própria postura para fazer mais gols, opa, então, a partir desse momento, o Flamengo sabia que o Bahia sabia que ele já tinha o que queria e também sabia que o Bahia não queria mudar a sua postura para obter o que queria. Então, para que mudar o contexto? Para que ser mais ofensivo? Teoria dos jogos. E o Flamengo jogou. Vamos voltar. Desculpa aí, tá? Desculpa aí. Bola chegou no camisa 10 da zaga e aí o Arrascaeta se projetou e aí sim, né? E aí sim houve o momento certo, com baixo risco, de colocar essa bola dentro da área e quase dar bom. O Flamengo tomou muito conta dessa posse de bola e, de novo, ele só foi perder essa bola aos 3 minutos e esse contexto foi mantido até os 17. Olha o Flamengo matando o relógio. Teve um outro contexto que dificultava, né, pro Felipe Luiz. Ele já tinha queimado 2 pausas de troca por lesão no primeiro tempo. Ou seja, você só podia trocar mais uma vez. Então, deste minuto aí, o minuto 17, até o minuto 35, quando o Felipe fez as trocas, o Flamengo deveria ter sofrido muito, tá? Ele deveria ter sofrido se desse ao óbvio, ou seja, se o Bahia pressionasse, se o Bahia fosse para cima, mas o Bahia não foi. Olha que legal. E o Flamengo continuou tendo pulmão e perna para fazer a mesma pressão. Olhem o Bruno Henrique aqui de novo. E o Luiz Araújo ali do outro lado, ó. O Flamengo recupera a bola e ali tem uma condição de gerar uma jogada de gol. O Luiz Araújo erra no lance. Depois de lance muito parecido, ele quase faz o gol. O Gerson aqui, um corte rápido para falar do Gerson no meio de campo. Notem como nesse duelo de força contra o meio de campo forte é importante ter um cara como o Gerson. Cara, é um trator, nem cavalo aguenta, ninguém tira, não perder a bola é muito importante, especialmente num jogo de denso meio de campo.
tá? Então era jogo pro Gerson jogar no meio e assim ele jogou muito bem desde que foi pra volância, acidentalmente, quase acabou com a carreira do Eric Pulga, graças a Deus não foi nada, muito promissor jogador, espero que ele vista vermelho e preto em algum momento. E o Gerson claramente decepcionado consigo mesmo ali, com a falta de sorte que teve, sai de campo e aí é muito legal ver como no minuto seguinte o Bahia começa a construir e já tá arrumadinho para defender com 1 a menos o Flamengo naquela mesma dinâmica que a gente lembra bem, aquela dinâmica que eliminou o Corinthians com 1 a menos desde o primeiro tempo, ou seja, 3 zagueiros, o Alexandro fazendo um zagueiro pela esquerda e o Luiz Araújo fazendo ala esquerdo. E aí o Felipe tinha acabado de mexer, colocar o Pedro, que não era tão indicado, mas ele também não podia não botar, tinha colocado o Olacian e o Cebolinha, ou seja, ele precisou colocar agora, a partir desse momento, o Olacian e o Cebolinha para jogarem quase de volante, especialmente quando o time não tinha a bola. E se comportou muito bem, o Bahia teve muita dificuldade de entrar, mesmo com o William José em campo. E aí, o Flamengo, numa dessas saídas, né, ou até logo depois da expulsão, quase mata o placar, né? Quase mata o placar a partir da ocupação ali da última linha do Bahia, o lance rápido, a reposição rápida do Rossi, muito competente, e a ultrapassagem do agora ala esquerdo, Luiz Araújo, jogador muito especial, que fez um partidaço, merecia ter feito esse gol, e aí, no rebote desse gol, foi muito pênalti, né? Foi muito pênalti, o cara deu um tapa na bola, só que o VAR escolheu uma imagem ridícula, né, pro Daronco olhar, e a imagem escolhida realmente não dava pra ver o pênalti, mas a imagem atrás do gol que o Sport TV mostrou, pô, foi muito pênalti, mas tudo bem. Não precisou, deixa de lambuja, como diria o Romário. E o Flamengo levou mais do que 3 pontos. O Flamengo venceu a moda Flamengo. E eu não tô falando do estilo de jogo, né, que o Felipe Luiz decidiu chamar dessa maneira. Eu tô falando de um Flamengo em crise, ou quase isso. Aliás, não estar em crise é muito monótono, né? E a gente não gosta tanto disso. Quando a gente vai assumir que a cultura é essa, é a cultura da crise. Eu tô falando de um Flamengo pertencente ao povo, que lota o estádio em apoio, de uma torcida que grita porque se sente representada com aquilo que vê dentro de campo. Um time que entra aguerrido e, como repetiu depois o Arrascaeta, ou na verdade antes, na dividida ganha quem tem união. União que passa por um treinador que se vê diante da necessidade de tomar decisões caóticas e não amarela. Afinal de contas, não deve ter sido nada fácil constatar que o time jogaria melhor sem o Pedro. Se o Flamengo tivesse perdido, será que seria fácil explicar que ele escolheu o seu centroavante a partir de uma ideia defensiva? Ele correu muito risco e o campo se encarregou de explicar. E calmem, essa máxima não vai valer para todos os jogos. O Bahia não é qualquer time e esse jogo não era qualquer jogo. O Pedro vai ter o seu espaço para brocar, reverenciar e orar muito e abençoar esse Flamengo. Mas para enfrentar esse Bahia, nesse momento, era uma saída tão necessária quanto difícil de se tomar. Impressionante, o Flamengo nem sempre foi o dono da bola, mas sempre dominou o território. O Bahia vende caro os passes por dentro e o Fla, da saída de bola qualificada, ama tentar jogar por ali. Enfrentando esse 4-5-1, esse não seria o momento e o plano claramente passou por acionar Michael, tão contestado, mas ainda assim escalado e bancado pelo técnico nessa partida. Olha a coragem aí de novo. E o rapaz não decepcionou ao definir rápido um lance que teve liberdade na única zona do campo que o Bahia entregava espaço, entregava até de forma consciente. E o que falar do Arrasca? Flecha, goleador, voltou a ser garoto enquanto voa fisicamente. Aliás, se ele tá indo muito na doceria, os bolos estão sendo só vendidos e não consumidos, né, Arrasca? E aí as lesões aparecem, e enquanto deixavam o time cada vez mais adequados às dificuldades da partida, a partir da transferência do Gerson para o meio, deixavam o Felipe com um problemaço de entender qual era o momento perfeito de fazer a última pausa. E ele dessa vez soube encontrar o momento de trocar, mas foi traído pelo caos. Gerson de volante jogava muito bem e acidentalmente fez falta desqualificante. Agora, um Flamengo com Pedro e Cebolinha precisaria defender com 1 a menos até o final. E o fez sem grandes sustos, pautado na estratégia excelente da linha de 5, utilizada quando há expulsões. Estratégia que renderia o gol da vitória, caso o belo chute de Luiz Araújo não encontrasse o pé da trave. Então considere, Felipe, utilizar essa formação quando você está com 11, que tal? Ela pode te trazer vitórias em determinados contextos, claro que também não é para todo o jogo. Aliás, quantos contextos em um único sábado? Pedro barrado, Michael escalado, Pulgar e Alan lesionados, intervalos de troca
queimados, varacionado, jogo condicionado e o time venceu tudo isso. O time venceu como time que quer do jeito certo, mas que não se furta de querer do jeito errado, na hora de ganhar uma falta no grito, como fez o Alexandro nos últimos lances, e eu achei lindo. Um Flamengo menos fofo. Que bom, fofura nunca foi o nosso forte, não é característica para um malvadão.